que o Senhor venha usar poderosamente nas suas mãos. Amém? Pai amado, Pai querido, Pai, aqui se encontra tua filha, Pai, sobre tudo que ela leu, Senhor, que o Senhor venha trazer a mente dela, Senhor, que ela venha trazer para a tua igreja, Senhor Jesus, que a sua igreja não quer ouvir, mas o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Pai, entregue ela nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha usar, Pai, porque ela é canal de bênção para a tua casa. Que o Senhor venha repreender, Pai, toda a fúria do adversário, Pai, nos ouvidos, Pai, das pessoas, e que venha entrar, Senhor Jesus, a tua palavra como espada, Senhor, penetrante, Pai, porque é a espada que corta de um lado para o outro. Quem faz a obra é o teu Espírito Santo, Pai. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, entrega a tua filha nas tuas mãos, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Enquanto eu falo, vocês procuram aí a carta de 3 João, né? Lá no finalzinho, capítulo 1, nós vamos estar ministrando sobre essa palavra. Eu queria dizer que hoje não seria eu. A gente teria uma outra pessoa, mas houve um imprevisto com a vida dela e ela não pôde estar aqui. E aí eu me coloquei na brecha para estar falando sobre saúde física, encerrando aí o nosso mês de saúde integral. Então, vocês estão me vendo aqui não porque eu quero. Quando eu vi o pastor Adilson, fiquei tão feliz que eu quase passei para ele. Só não passei porque eu não fiz com ele o que eu não gosto que façam comigo, né? Visitar para receber, aí alguém vai lá e bota a gente para descansar, né, pastor Adilson? Pastor Adilson é amado por nós, mora no nosso coração. Ele, a sua esposa, a irmã Rosa. E eu sei que Deus vai falar conosco porque Ele já falou o meu coração e eu sei que Ele quer falar contigo. E eu oro isso, que o que Ele ministrar no meu coração, Ele acha espaço para falar no teu, de acordo com a tua necessidade nessa noite. E a palavra de Deus diz assim, em 3 João 1, versículo 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Né? Aqui João estava falando sobre Gaio, que da mesma forma que ele estava bem espiritualmente falando, ele queria vê-lo também fisicamente buscando, da mesma forma que ele estava buscando para alimentar a alma dele. Muitas das vezes nos falta esse equilíbrio. Ou a gente busca muito só a nossa parte da física e não buscamos o espiritual, ou buscamos muito o nosso espiritual e não buscamos a nossa parte física. E viver em Cristo é viver no equilíbrio, né? Nós não podemos exagerar em lados nenhum da nossa vida. E às vezes nos preocupamos só com o espírito e esquecemos do corpo. E aqui a palavra de Deus diz que ele está feliz porque ele tem visto a alma de Gaio e espera ver também com a mesma saúde que a alma dele está, que o corpo físico dele também tenha. Então, a partir desse texto, nós deixa bem claro que Deus quer a nossa saúde. Ele não despreza isso de nós, né? Deus quer livres de todos os males que nos aconteçam. Está no seu coração que cuidemos bem do nosso corpo e também da nossa alma. Sabemos que doença não é castigo de Deus. A gente não adoece porque Deus castiga. A gente adoece porque somos gerados do pecado e muitas das vezes negligenciamos o cuidado da nossa saúde. Deus não castiga ninguém. Deus é justo. Isso é diferente, justiça do que castigo. A gente não vive num Deus mau, um pai ruim, né? Ele não é ruim, ele só é justo. Então, aliás, ele como pai de amor e bondade se compadece e sofre também quando o nosso corpo físico adoece. Quando a gente sofre, Deus também sofre, Jesus também sofre com isso.
Então, cuidar do nosso corpo é um ato de respeito e amor para com Deus. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo como a gente cuida da nossa alma, por amor a Deus. Afinal, como diz a palavra lá em 1 Coríntios 3,17, diz que somos o templo do Espírito, a morada de Deus. Em vista da vinda gloriosa de Cristo, eis que a palavra lá em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o nosso corpo tem um grande valor para Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente separa a área das nossas vidas e acha que são mais importantes que a outra. Eu já iniciei falando sobre equilíbrio. Quando Jesus veio buscar o nosso corpo, tudo tem que estar equilibrado, porque se eu estou doente fisicamente, eu atrapalho também um pouco a minha parte espiritual. Então eu preciso estar fazendo com que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito se sincronize para que o Espírito Santo habite em um templo equilibrado. E o que falta, obrigada, muitas das vezes nas nossas vidas é o equilíbrio. Então, a saúde física, né, que ficou para eu falar, é o bem-estar físico, se refere a condições do nosso corpo e está relacionado à capacidade física, que é a disposição, nutrição e autoestima. Pode ser desenvolvido através da combinação dos benefícios das atividades físicas e hábitos alimentares saudáveis. O primeiro passo para se ter uma vida de qualidade é adotar hábitos saudáveis. É comprovado que a atividade física trazem benefícios não só físicos, mas psicológicos também. Quem de nós, quando faz uma atividade física, não volta mais animado, não volta mais bem-humorado, com uma disposição fora do normal, do que aquele dia que você não faz nenhuma atividade física? Isso é comprovado cientificamente, que você libera, né, uma substância no seu organismo que te anima, que te alegra, e que isso tudo foi criado por Deus. Isso veio naturalmente para a gente. Aí o que está acontecendo hoje? Nós não temos buscado isso através de exercício, de uma boa alimentação. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que repor através de medicamento. Isso está errado, porque Deus nos deu tudo natural. O nosso fruto para comer, né? Quando Ele criou lá, Ele criou tudo perfeito. Mas nós trocamos aquele tudo perfeito para os industrializados, para as coisas que não nos faz bem e que no final vai nos somar alguns probleminhas a mais. 30 minutos, isso aqui é muito interessante, 30 minutos de caminhada por dia. Pegar a escada ao invés de elevador. Gente, isso é um problema, porque eu moro no morro. Então, ao invés de eu ir lá embaixo e andar, fazer uma caminhada, eu pego o carro e vou lá embaixo. Aqui está dizendo, quem mora num apartamento, ao invés de ir no elevador e voltar todas as vezes, vai de escada, né, Carlinhos? Ó, o Carlinhos é um maior testemunho para a gente aí, ó. É um primeiro andar? Poxa vida, então não é por isso que ele é assim esbelto. Fazer algum esporte que você gosta ou passeio ao ar livre são exemplos simples e muito benéficos. Isso pode parecer repetitivo, mas é dessa forma que é melhor para nós. E sabe o que é melhor? É de graça. E às vezes a gente fala que não tem tempo, não tem dinheiro, por isso a gente não se exercita. Tem tantas coisas de graça que a gente pode colocar o nosso corpo em movimento, a nossa saúde em exercício para estar melhor, mas a gente dá a desculpa de que não temos dinheiro. De acordo com o IBGE, cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. Entre os jovens, esse número sobe para assustadores, olha aí, juventude, 84%. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial do país mais sedentário. Olha que vergonha, né? Por que a gente está gordo? Porque a gente não faz nada, a gente só come.
Alguns sintomas do sedentarismo são, vê se vocês acham isso na sua vida, Wagner. Cansaço intenso, sem razão aparente, redução da força muscular, dores nas articulações, aumento do acúmulo de gordura corporal, com evolução para a condição de sobrepeso e a tendência a apresentar ronco e apneia do sono. Isso gera através do sedentarismo. Aí a gente sabe que é só exercitar o corpo. Aí o que a gente faz? A gente vai para o médico. A gente vai para lá para tomar um remédio para dormir, né? Para poder dormir pesado e não roncar. Ou a gente vai lá e toma mais um remédio para tirar a gordura do abdômen, ao invés da gente ir lá para a atividade física e malhar. Então, antes de qualquer coisa, vamos pensar que nós temos tudo de graça criado por Deus para que a gente se exercite, para que a gente seja melhor do que a gente é. Amém, igreja? Então, a gente tem esse mês todo falando sobre visão da saúde integral. Nós falamos sobre saúde financeira, falamos depois sobre a saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Isso é comparado a uma saúde integral. E a gente entende isso, que o corpo, mente e espírito resulta em nossa experiência de vida. É aquilo que eu falei no início. Isso tudo tem que estar associado para que funcione. Dessa forma, tudo que fazemos interage numa complexa reação para o resultado da nossa saúde. Se hoje a gente está, de repente, não vivendo uma saúde plena, é porque a gente está deixando algo de lado. Contudo, o nosso grande desafio é resgatar essa mensagem do que é uma vida saudável. Às vezes a gente pensa que saúde, por exemplo, é só comida. É um conceito errado. Saúde com restrições, proibições, tristeza, crítica, antipatia por aquilo. Precisamos entender que não é só isso. A gente entrou numa dieta aí no início do ano que a gente ficou triste. A gente olhava para a cara um do outro lá em casa, a gente estava triste. A gente tirou arroz, a gente tirou feijão, a gente tirou açúcar, a gente tirou tudo. Pão, tudo que é bom, gente, a gente tirou. E aí a gente olhava um para a cara do outro assim, estava todo mundo amuadinho, com uma fome, porque tudo que te dava energia, você tinha tirado. E não é isso, é um complemento de outras coisas. Talvez se você fizer só isso, não vai mudar nada na sua vida. Saúde, por exemplo, não é só comida, mas um estilo de vida que também inclui alimentação. É diferente. Você precisa ter um estilo de vida associado à alimentação. Não somente abrir mão da sua melhor alimentação. Você pode comer muito bem, divertir-se como uma pessoa feliz e agradável, dormir bem, estar disposto, mas também pode comer mal. E para muitos, cuidar da saúde não parece algo tão atrativo. Por isso que a gente tem até um ditado que diz que tudo que é gostoso faz mal. Ou então, tudo que é bom engorda. Eu costumo falar muito isso, porque, meu Deus, às vezes eu passo do lado de um bolo de chocolate, do lado, eu já engordo. E ele é bom, então tudo que é bom engorda. Por isso, o mais importante é conhecer o verdadeiro sentido de saúde. Aí eu peguei o que é saúde. Saúde é uma experiência pessoal e única de santificação que gradativamente restaura no homem a imagem e semelhança de Deus, tal qual na criação, mesmo que ainda limitado pelo pecado. Nós fomos criados com saúde. Nós que deturpamos tudo, nós que estragamos tudo, mas mesmo assim a gente pode reconstruí-la, restaurá-la em Deus para voltarmos a ser imagem e semelhança dele, em alegria. Quando entendemos isso, nossos olhos se abrem e aí a gente volta a viver de forma integral, mente, corpo e espírito. Assim permitimos que Deus opere em nós tanto querer como realizar. Então, o primeiro passo para uma boa saúde é entender o conceito que nossa saúde é reflexo dos nossos hábitos.
Não é somente porque eu como errado que eu não tenho saúde. Ela é reflexo de todo um hábito da minha vida. Eu posso comer, talvez, algumas coisas boas, talvez algumas coisas que para uns é considerado ruim, é mais calórico, o outro é menos calórico, mas a minha saúde, ela não só depende do que eu como, mas ela depende de todos os hábitos que eu gero à minha vida. Eu posso comer, mas eu posso me exercitar, eu posso ler a Bíblia, eu posso dormir bem. É um conjunto de coisas para que a minha saúde esteja bem. Por isso é uma saúde integral. Não é uma saúde definida somente na comida. É naquilo que Deus preparou de melhor para mim e para você. Então, para hábitos bons que cultivarmos, ganharemos força e interesse para hábitos saudáveis e a construção de uma boa saúde. Porém, infelizmente, o contrário também é verdade. Logo, cultivar bons hábitos é essencial para sermos uma família saudável e assim desfrutarmos de uma relação familiar muito mais enriquecedora. Precisamos mudar um hábito de cada vez e fazer ele frequentemente. Toda terça-feira, a gente tem feito um estudo aqui com as irmãs e a gente está falando sobre mudanças de hábitos. E ontem a gente até fez um desafio, que durante as nossas refeições diárias, que são café da manhã, almoço e jantar, a gente só pode fazê-las antes de alimentar o nosso espírito. Então, por exemplo, eu só vou tomar o meu café da manhã se antes eu abrir a Bíblia e lê-la. Eu só vou almoçar se eu abrir a Bíblia e ler. Eu só vou jantar se eu ler a Bíblia e depois eu janto. Se eu não ler a Bíblia, eu não como. Porque olha como nós perdemos o sentido de alimentação. Às vezes a gente alimenta muito o nosso corpo, porque a gente sabe que ele precisa do alimento para ele estar de pé, para que ele deve estar saudável. Mas a gente não dá o mesmo valor no alimento espiritual. Se eu não comer a Bíblia, vamos dizer assim, se eu não me alimentar da Bíblia, o meu espírito tende a ficar doente como o meu corpo físico também. Então, se eu não alimento o meu espírito, a tendência é que eu vá enfraquecendo, ficar raquítico, adoecido, até que eu venha morrer espiritualmente. Assim também é a forma física. Se eu só comer, eu fico obeso, e eu não dou fruto nenhum, só fico com doenças. O espiritual também é assim. Se eu também só lê-lo, eu fico obeso espiritualmente falando e eu não sirvo para ninguém. Então, a gente precisa entender esse equilíbrio. E aí, o que a gente desafiou as irmãs? Que hoje, a partir de hoje, a irmã falou o quanto foi difícil para ela. Ela tinha que estar até agora de jejum, porque ela só leu a Bíblia no café da manhã. Não foi, irmã Simone? Ela falou que no almoço ela esqueceu e ela já comeu e não leu a Bíblia. Então, está errado. Tinha que estar de jejum até agora, que o combinado da gente foi esse. Então, a gente aprendeu também que precisamos mudar os hábitos, um de cada vez. Por exemplo, se a gente tem o hábito de beber muita água na hora da comida, ou então se a gente tem hábito de comer com um prato na frente da televisão, vamos aprender a mudar um hábito de cada vez. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é considerado preguiçoso. Então, se eu e você mudamos um hábito hoje e amanhã a gente faz tudo de novo, ou a gente faz um dia, 2, 3, no quarto a gente já não faz mais ele tem preguiça de entender que você está mandando um comando para ele de mudança do hábito. Ele é considerado somente 10 dias após você seguir constantemente aquele hábito, o cérebro entende que você está mudando a sua rotina. Então, olha que interessante. Por que muitas das vezes a gente não consegue ficar na academia por muito tempo? Porque a gente vai se exercitar hoje, a gente vai amanhã, mas aí a gente começa a doer o corpo, aí a gente falta 2, 3 dias.
Aí vem o quê? O desânimo, porque o cérebro não entendeu que você estava colocando o seu corpo em atividade. Ele acha que você só pode estar mudando se você fizer uma rotina de 10 dias consecutivos. Então, mudança de hábito dura no mínimo 10 dias, senão seu cérebro não entende como mudança. Aprendemos que precisamos mudar hábitos para que a gente tenha saúde. Por isso, muitas vezes, a gente entende que se a gente não mudar, mas primeiro, antes de mudar, eu preciso entender que aquilo que eu estou fazendo está errado. Lá em casa, foi domingo, Marcelo? Foi. Domingo ele falou assim, a Maria falou, não dedura a gente não, mãe. Mas eu falei, eu vou dedurar. Eu vou dedurar eu, né? Não estou dedurando ninguém. Domingo o Marcelo falou assim, gente, vamos parar de tomar café de tarde. A gente já está todo mundo engordando de novo. Vamos parar. Fizemos um acordo, que a gente não ia mais fazer comida extravagante lá em casa. Chegou no domingo, a gente foi, tudo bem. Chegou na segunda, a gente comeu direitinho. Quando ontem a gente... Não, na segunda, não, né? A gente já teve visita lá em casa. Não, foi ontem. Aí chegou ontem, uma irmã ligou e foi lá para casa. Aí tive que fazer um cafezinho, magro. Daqui a pouco chega a dona Eduarda lá em casa, com 4 bolsas de coisa. Tudo bem que um pacote de bisnaguinha era só para o Marquinho, porque teu filho come um pacote de bisnaguinha. O Marcelo olhou para ela e falou, Duda, para que você fez isso com a gente? Porque você não vai olhar e não vai comer. Não é verdade? E aí hoje eu virei e falei assim, amor, eu estou com uma vontade de comer alguma coisa. Aí ele chegou lá em casa. Por um lado, irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei triste, mas feliz. Ele chegou, eu falei, traz alguma coisa boa para a gente tomar café. Ele chegou com mamão, banana, laranja, manga. Eu até falei, que manga linda. Mas eu falei, isso aí não combina com café, não. Você trouxe isso aí. Mas tudo bem, amém, vou comer. Daqui a pouco a Maria Eduarda vem e traz uma bolsa, um pão recheado desse tamanho, de queijo, presunto, com um monte de coisa de guloseimas. E depois um outro pedaço desse tamanho de bolo de chocolate, com calda de chocolate. Falei, misericórdia! Então isso é difícil, irmãos, mudar hábitos é difícil. Não é mudar só o hábito alimentar, é metanoia, mudança de mente. Eu preciso negar não só aquilo que eu como, mas aquilo que eu faço de errado. Porque senão nada vai mudar na nossa vida. Eu estou dizendo porque senão pode olhar para a gente e achar que a gente vive uma vida fácil. Não é fácil também para a gente renunciar coisas boas. Mas a gente precisa criar hábitos novos. E eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente aprendeu ontem, que foi sobre a semente. A gente precisa mudar os hábitos. E aí a gente precisa aprender que existe uma lei que nunca vai ser revogada, que é a lei da semeadura. E o que eu e você temos plantado para termos uma saúde boa? Não digo perfeita, porque perfeita Jesus vem e nos leva. Como que eu e você estamos vivendo em termos de saúde integral? Né? O que eu e você temos renunciado para a nossa vida financeira estar estabilizada? O que nós temos renunciado para a nossa vida espiritual estar alinhada com o que Deus quer? O que eu e você temos feito para que a nossa saúde mental esteja, sem muito assopro do inferno, dizendo que Satanás que diz o tempo inteiro que a gente não vai conseguir, que nós não vamos adiante? O que eu e você temos plantado em relação à nossa saúde física? A gente lá em casa entendeu, eu sou cardiopata, o Marcelo não gosta de falar que ele tem pressão alta, mas ele tem pressão alta, eu tenho coração, eu tenho 2 coronárias obstruídas, tenho pré-diabetes. Eu não gosto de ter isso, mas no momento da minha vida isso faz parte. E o que a gente tem feito para que isso não seja causa de nós morrermos agora? Qual o hábito de vida que a gente tem mudado? E o que a gente tem plantado para que isso não seja a causa que Deus vai precisar nos confrontar? E aí eu queria falar sobre a semeadura que alcança a todos. Teremos o que plantarmos, não existe nenhum meio de se obter resposta sem plantio.
Por isso, arar a terra, cavar e escolher o tipo de semente vai, no fundo, te levar a colher aquilo que você vai plantar. Mas para você plantar algo bom na sua vida, na sua saúde, é preciso fazer a parte de afofar a terra, de cavar, de escolher a boa semente, para que você possa botar ali e esperar o fruto que você vai plantar. Não adianta eu querer plantar abacaxi e colher morango. Não adianta eu só comer, não malhar, não dormir bem, não renunciar à minha carne e querer não morrer de um infarto. Isso é a realidade, irmãos. A gente fala tanto de coisas que, fulano morreu, mas o que a gente tem plantado com a nossa saúde? O Senhor falou muito comigo. Para se obter o fruto do plantio, passamos pela espera. Não se pode plantar e imediatamente colher, mas quem o faz sabe que não importa quanto tempo levará, porque o que interessa é o que você espera nascer. O que a gente falou? Que um bom hábito, a gente precisa plantá-lo. Ele não vai nascer de um dia para o outro. Um bom hábito, parar de comer picanha, ainda ostentar o irmão, não é um dia para o outro que a gente para de comer picanha. Mas a gente precisa plantar e entender que quando a gente para disso, de ingerir gorduras, de inserir coisas erradas, nós vamos plantar uma boa saúde. Uma hora ela vai dar o fruto bom. O problema é que se a gente não tomar essa atitude de mudança, vai gerar uma coronária entupida. Hoje quero que você reflita sobre a semente. Quais são as sementes que você tem plantado? Qual a qualidade delas? Muitas vezes reclamamos do que estamos vivendo. Choramos e sofrendo pelo tempo da seca. Mas a chuva veio, a bênção foi derramada sobre a terra, mas a semente estava lá? Às vezes a gente chora porque a gente adoeceu. A gente murmura por que a gente só vive gastando dinheiro de remédio. Por que a gente passa por isso? Por que a gente passa por aquilo? Mas o que a gente tem plantado? As bênçãos do Senhor já estão prontas para ser derramadas sobre nós. Elas estão prontas aqui para a gente colher. Mas o que a gente tem plantado? E aí a gente reclama, ainda reclama com Deus. E saiba de uma coisa. Fazer florescer pertence ao Pai. Mas a decisão de plantar é minha e tua. Então, eu e você precisamos mudar metanoia, fazer uma mudança de mente. É difícil, irmãos. A gente tem pedido a Deus força para que a gente ore 5:30 da manhã, né, amor? Tem dia que 5:30 da manhã o olho não abre para levantar. Eu confesso para vocês, igual a irmã confessou hoje que ela não leu na hora do almoço. Quantas vezes eu olho para o Marcelo e falo, vai lá, amor, vai orar que depois eu oro. Porque mudança de hábito gera sacrifício. Mudança de hábito gera esforço. Mudança de hábito gera querer. E se nós não fizermos isso, a gente não vai ter uma saúde integral. A gente não vai ter uma boa saúde financeira se nós não pararmos de gastarmos sem precisar. Nós não vamos ter uma saúde espiritual boa se nós não lermos, jejuarmos e aprendermos da palavra de Deus. Nós não vamos ter uma saúde mental se nós não ocuparmos a nossa mente com as coisas do céu. E nós não vamos ter uma saúde física boa se nós não começarmos a comer direito, a ter bons sonos, a ter uma boa atividade física, a mudar os hábitos alimentares, a mudar os hábitos do que a gente faz durante o nosso dia. Tudo gera mudança, tudo gera esforço. E a gente precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque não sabemos quanto ainda falta para alcançarmos na nossa linha de chegada. Mas a vida cristã não é sobre saber, é sobre crer que a linha de chegada existe, que está lá esperando você. É sobre ter certeza de quem vamos encontrar lá.
E quem nós vamos encontrar lá é perfeito, é santo, é soberano e está pronto para nos abraçar e falar: vem, bendito de meu Pai, que é o nosso Senhor Jesus. Deus está hoje, nessa noite, nos entregando sementes. Mas o que você está plantando? E o Senhor me chamou a atenção para isso nessa noite. Ele falou: Catarina, o que você tem plantado para que você possa colher bons frutos na sua saúde? O que você tem plantado quando eu te peço para você negar a sua carne e obedecer a minha voz? Então, isso é noite de reflexão. Nós não vamos dizer aqui que você precisa fazer um check-up. Eu peguei tudo isso, porque a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós não nos cuidarmos, o que nós vamos apresentar para o Senhor? Um corpo ferido, um corpo machucado, uma mente perturbada, ou nós vamos apresentar para Ele um corpo sã? A semente foi lançada nessa noite. E eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. E eu queria que você entendesse hoje, reflita hoje sobre a semente. Quais são as sementes que você tem plantado? Qual é a qualidade delas? Você tem plantado boas sementes? A gente lê um livro de finanças muito interessante. E lá fala sobre a maçã. Às vezes a gente não tem dinheiro em reserva, porque a gente acha que o que a gente ganha, a gente tem que gastar. Mas a maçã, você come. Se você comê-la toda e jogar fora, uma hora vai acabar a maçã, não é verdade? Estou falando maçã porque era o que estava no livro. Mas se você abrir a maçã, pegar as sementes e plantá-la, uma semente dá um monte de maçãs. Assim também é a nossa vida. Se hoje eu der 1 hora da minha vida para orar para Deus, para me entregar para Deus, com certeza Ele vai me gerar no coração mais força para mais 1 hora eu fazer atividade física, eu me alimentar corretamente, porque eu estou semeando na minha busca e na minha entrega a Ele como mandamento, que diz que busca o reino dEle e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que nós temos feito da nossa vida? O que eu e você temos plantado? Sobe aí, meninos, louvem. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você refletisse assim, como tem sido a sua vida? Como tem sido o seu fruto de plantio? O que você tem plantado para que a sua saúde esteja bem? Para que a sua saúde física, espiritual, mental, financeira esteja equilibrada em Deus. Nós estamos encerrando esse mês da saúde integral. Será que nós aprendemos alguma coisa? Será que o Senhor conseguiu o espaço no nosso coração? A nossa mente mente o tempo inteiro. A gente não consegue resolver problemas nenhum que não seja diante do Senhor. A gente não consegue uma dieta se não for colocada diante do Senhor. A gente não consegue mudar um hábito se a gente não colocar diante do Senhor. A gente não consegue ser melhor do que nós fomos ontem se nós não entendermos que nós erramos ontem. Eu só posso mudar aquilo que eu acho que eu estou fazendo errado. Se eu não acho que eu como errado, eu vou continuar comendo errado. Se eu acho que 5 minutos de leitura bíblica para mim é suficiente, eu vou continuar só entregando 5 minutos do meu dia. E outra, põe uma coisa na sua vida. Em todo ser humano, Deus deu 24 horas iguais para todos nós. E nós temos mania de dizer para o Senhor que a gente não lê a Bíblia porque a gente não tem tempo, a gente não ora porque a gente não tem tempo, a gente não se exercita porque a gente não tem tempo. E eu te pergunto, nós não temos tempo ou não temos prioridade?
porque 24 horas é nos dado. Eu me lembro quando o Senhor falou isso no coração do pastor Marcelo, quando ele queria acordar 6 horas da manhã para ir para a academia. E o Senhor falou: meu filho, muito bem, você vai acordar 6 horas para malhar, então você acorda 5 para me buscar. As 24 horas estão aí, irmãos, como eu e você temos administrado, como eu e você temos cuidado da nossa saúde. A nossa saúde é integral, nosso Deus é perfeito, Ele quer o nosso equilíbrio nessa noite. Então eu queria que você fechasse os olhos, peça perdão a Ele. Senhor, quantas vezes eu tenho negligenciado o cuidado da minha saúde. Pai, eu tenho entregado tudo que eu ganho, Pai, para as contas. Eu tenho entregado tudo para aqueles gastos desnecessários. Senhor, me perdoa porque as minhas finanças estão descontroladas. Não porque o Senhor não me abençoa, mas eu não administro corretamente. Senhor, eu te entrego a minha saúde espiritual, Senhor. Muitas das vezes eu estou fraco, estou sobrecarregado, estou cansado, porque o Senhor me deu tempo para te buscar, Senhor, mas eu não tenho te buscado como o Senhor quer que eu te busque. Senhor, me perdoa, porque a minha saúde espiritual podia estar muito melhor do que ela está hoje, se eu me dedicasse mais tempo para buscar. Senhor, me perdoa, porque a minha mente às vezes está tão atribulada, está tão confusa, porque o Senhor pediu para que ela tivesse uma metanoia, uma mudança de mente, Pai, que eu não mais vivesse de acordo com a minha vontade, mas que eu vivesse de acordo com a Tua vontade. Mas, Senhor, eu te entrego as minhas ansiedades e logo em seguida eu a tomo de volta, Senhor, e a minha mente fica confusa. Senhor, me perdoa por quantas das vezes eu não tenho hábitos saudáveis. Eu não durmo como eu deveria, eu não como, eu não exercito, eu não busco a plenitude do meu corpo físico como eu deveria ter buscado. Pai, nos perdoa, Pai, porque tivemos um mês inteiro ouvindo sobre saúde, Pai, e nós temos tudo isso na Tua palavra. Pai, ensina-nos a viver a Tua palavra como plenitude da nossa vida. Nos ensina a partir de hoje, Pai, a plantarmos sementes que vão gerar frutos e que esses frutos permaneçam em nós. Que a gente consiga mudar os nossos hábitos e que esses hábitos permaneçam saudáveis na nossa mente. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada porque tivemos um mês de ensinamento, um mês de despertamento, que a Tua palavra nos fala de integridade, Pai, de totalidade. Não tem nenhuma área da nossa vida que a gente pode dizer, Pai, que a gente não conhece escrita na Tua palavra. Então, muito obrigada, porque se a minha vida não está com saúde integral, a culpa não é do Senhor, a culpa é minha que tenho negligenciado a Tua palavra, Senhor. Então derrama sobre nós o equilíbrio, Senhor, nessa noite. O equilíbrio para que a gente viva, Pai, a saúde integral da Tua palavra. Cura-nos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.